Os atentados do 8 de janeiro continuam dando o que falar, principalmente com a CPMI desse 8 de janeiro lá no Congresso Nacional, que infelizmente tem entregado mais só entretenimento do que resultados práticos e efetivos para a direita, no sentido de que quem for teoricamente de direita e tiver participado dessa depredação tem que mesmo ser penalizado pelos atos que cometeu ali, que são criminosos. Só que a direita deveria estar conseguindo cumprir com o papel ali de penalizar ali também quem do governo Lula teve responsabilidade, que a gente sabe que principalmente é o ex-ministro do GSI, o general sombra do Lula, o nosso G. Dias, e também o Flávio Dino, que sequer conseguiu se aprovar ali a convocação dele lá para prestar depoimento até agora. E o G. Dias foi em um dia que não se teve muitos resultados, e a gente descobriu posteriormente que os assessores da relatora dessa CPMI, a senadora Elisiane Gama, que deveria ser imparcial, por mais que a gente saiba que nesses julgamentos de comissões parlamentares de inquérito ou parlamentares mistas de inquérito, como é o caso dessa, é difícil haver parcialidade por parte ali dos parlamentares, né? Que a gente sabe que sempre tem um viés ideológico, isso é a política. Só que eles precisam se esforçar para terem, ou pelo menos para parecerem ter, né? E o assessor, um dos assessores dessa senadora, que é a relatora, conversou antes com o G. Dias, para meio que combinar ali como que ia se proceder, o correr ali da participação dele na CPMI. Então, cara, a gente tá vendo descaradamente uma senadora que é amiga íntima do Flávio Dino, inclusive, é apoiadora declarada do Lula, tem diversas fotos dela junto ao Lula e a Janja. Ela tá totalmente parcial ali em um julgamento que deveria nos trazer pra gente, cidadão brasileiro, a população, a verdade, ou pelo menos o mais próximo da verdade sobre tudo o que aconteceu ali, sobre todos os níveis e graus de responsabilidade. Tanto de quem cometeu, que não neguemos, infelizmente ali foram muitos dos camaradas que estavam lá em frente ao quartel-general, estão sendo penalizados agora também no julgamento que se iniciou no STF nessa semana. O primeiro ali, o Aécio Pereira, foi condenado já no dia de hoje a 17 anos de prisão, que se inicia em regime fechado, inclusive. Então o cara vai ficar preso efetivamente por algo que ele acreditou de uma forma errada. E eu estive lá para alertá-los. Muitos deles, não podemos negar, não são infiltrados nem nada, eram patriotas ali que acreditavam que mudariam, que combateriam o sistema da forma errada. E eu estive lá no quartel-general, não sei se todos vocês que acompanham o canal até hoje, porque a mudança aqui tem sido drástica, justamente por eu me apegar à verdade e não ao lado político. Eu estava lá com essa galera que eu considerava que muitos deles tinham boas intenções internas ali, mas estavam externando isso de uma forma errada, por acreditar no Bolsonaro, que deturpou a ideia de como se combater o sistema. Infelizmente, não podemos negar. Hoje esses camaradas aí não serão amparados pelo Bolsonaro. O Bolsonaro, inclusive, está com seu rabo mais preso do que tudo. Não pode nem fazer nada. E nem se pudesse, acredito eu que o faria. Desacredito totalmente pelas ações dele durante esses 4 anos e por ter deixado essa galera ali. Eu sei que muitos de vocês aí são bolsonaristas ainda, mas ele deixou essa galera, deixou vocês acreditando, ainda depois de ter perdido ali a eleição, que ele faria alguma coisa, que haveria ali um acionamento das Forças Armadas e tal, o que se indicava já que não haveria mesmo, e estava dando ali para uma tentativa de guerra civil, que eu conversava com muitos, tá aqui registrado nos vários vídeos que eu gravei, e eles me relatavam isso, que eles não estavam lá para perder seu tempo, que se o Exército e as Forças Armadas não fizessem nada, eles mesmos fariam. E quando estava havendo a desmobilização quase que completa ali do acampamento, depois que o Lula efetivamente em 1º de janeiro do presente ano, agora 2023, ele tomou posse, estava havendo a desmobilização ali. E até chegar ao fatídico 8 de janeiro, essa galera estava indo muito embora ali, desacreditando que algo aconteceria. Aí houve uma mobilização ali por parte de quem financiava para colocar uma galera assim que queria vir para cá fazer alguma coisa nos ônibus de volta. E eles voltaram de diversos cantos aí do Brasil afora
pra cá, pra Brasília. Aí no dia 7, ali no sábado, eles se organizaram, eu tive nas ruas nesse 7 também, e eu vi muitos lá, eu tava gravando no Alvorada, muitos indo até o Alvorada ali pra observar se dava pra fazer alguma coisa ali, porque é distante ali, relativamente distante, assim, da Praça dos Três Poderes ali, daquela parte principal onde foram feitos os atos ali, os atentados, e essa galera tava se mobilizando e deu em tudo que deu. E eu tentei avisar. Eu tentei fazer a minha parte assim. Pô, galera, vocês, a princípio, são a minha galera também, né? A gente pensa, teoricamente, no mesmo sentido, só que a gente diverge pontualmente, assim, nessa questão de como combater o sistema. O que está acontecendo de errado aí no STF. Não é invadindo, não é com um golpe ali, não é com as Forças Armadas atuando fora da sua competência. Não, era, por exemplo, com a CPI lava-toga que a gente poderia ter feito. Era, por exemplo, com indicação de bons ministros que o Bolsonaro indicou, o Cássio Nunes e o André Mendonça. Não canso de repetir aqui que o Cássio Nunes foi um dos votos responsáveis por o Lula poder estar onde ele está hoje, por ele ter sido solto e elegível novamente para poder concorrer na campanha presidencial, né? E ter, no final das contas, aí ao cabo, vencido como venceu, né? Então ele é um dos votos responsáveis por isso. Também agora, em caso mais recente, um dos votos no TSE responsáveis por caçar o Dallagnol, que é um dos nossos caras de oposição, era, né, lá no Congresso, e a gente perdeu com o voto de alguém que o mito dizia ser 100% alinhado com ele, que era o Cássio Nunes. E agora o André Mendonça aí também. Sério, vocês se sentem representados por essas duas figuras? Eu não. Eu não sinto que a atuação deles lá no STF está representando os meus interesses, como alguém de direita, por exemplo. Sinceramente, eu acho que vocês também não devem se sentir assim, né? Hoje mesmo a gente teve ali no âmbito do julgamento desses réus do 8 de janeiro aí, uma discussão ali entre o André Mendonça e o Alexandre de Moraes, que nesse ar de prepotência dele, de Deus supremo de tudo, ele inclusive peita assim um colega dele de corte ali, um igual. Ele peitou ali o André Mendonça enquanto proferia os seus posicionamentos ali no seu voto em relação ao julgamento. Não lembro se era do Aécio Pereira ou já era o segundo julgamento, mas estava ali dizendo o que ele pensava sobre a responsabilidade do governo petista, do ministro da Justiça, que recebeu diversos avisos sobre o que possivelmente ia ocorrer e ocorreu no final das contas e não fez nada. E não atuou dentro da sua competência em tudo que poderia. E deveria sim ser responsabilizado por isso também, só que a gente sabe que há uma blindagem, tanto para ele quanto para o G. Dias aí. E aí o Xandão peitou o André Mendonça no meio do voto lá, e o André Mendonça meio que colocou o rabinho entre as pernas ali. Ou vocês não sentiram isso também? Foi a impressão que eu tive ali. Ao invés de ele peitar também o Xandão de volta, falando, ué, Xandão, você tá querendo blindar os caras? Porque a única coisa que ele fala assim de mais contundente é: ô, Xandão, você tá querendo colocar palavras na minha boca? Porque eu não disse isso. E era basicamente o que o Xandão tava fazendo, colocando palavras na boca dele mesmo ali, no sentido de: ah, você quer dizer agora, o Xandão falando, né, que era uma conspiração agora do ministro da Justiça e não sei o que, aí quis jogar toda a culpa só pro Anderson Torres, né, o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, que tá lascado aí também, né? Então, cara, a gente vê que tudo isso não deu em nada de positivo pra direita. A gente só está mais fraco. Tem uma galera com medo de ir para as ruas agora para reclamar de tudo que a gente tem que reclamar, que está acontecendo de errado nesse governo, só que tem que ser tudo de uma forma democrática, conforme a Constituição e as nossas leis prescrevem. Está previsto lá, né? Então, quando a gente se perde por um caminho errado, dá nesse tipo de coisa aí, né? Então a gente vê uma CPMI eivada ali também de parcialidade, com a Elisiane Gama, com seus vínculos com Flávio Dino, o pessoal ali do governo Lula e os posicionamentos que ela dá, a conversa do assessor com o G. Dias, a CPMI não pegando quem tem que pegar, aí quando o G. Dias comparece lá é assim, aí o Flávio Dino não comparece lá porque é blindado, aí a oposição só tá mais interessada, parece, em entregar entretenimentos, vídeos ali para as redes sociais e não em efetivamente buscar ali por meio do regimento fazer tudo que está ao seu alcance. Eu pelo menos não sinto que está sendo feito por parte deles tudo que poderia ser feito. Você sente? Sinceramente, a nossa oposição ali, salvo raríssimas exceções, tem sido, infelizmente, de forma muito triste, uma piada. É complicado assim a gente ver esse cenário em que
um sentimento que nós tínhamos assim de combater o sistema foi capitaneado por uma figura que foi o Bolsonaro de uma forma errada, a estimular essas pessoas que estavam e estão indignadas a terem ações assim num sentido errado. Não é depredando patrimônio público que a gente vai fazer alguma coisa. Não é buscando um golpe ali que a gente vai fazer alguma coisa. Vamos lutar ali, por mais que pareça ser difícil, impossível de acontecer, por aquilo que a gente sempre lutou. Um voto impresso para maior segurança das urnas. Só que a gente não pode se basear em nada. Assim, a princípio, todos os indicativos ali de relatórios, de auditorias que são feitas, é de que não houve fraude, ninguém conseguiu comprovar até hoje. Só que você confia 100%? Tenho certeza que não, como eu também não confio 100%. Por mais que eu não possa apontar nenhum erro ali, porque nenhum dos documentos fáticos ali que a gente tem nos apontam algo nesse sentido. Só que seria muito mais interessante para a gente ter uma segurança de 100%, quem não deve não teme. Um voto impresso ali que caia numa urna transparente ali, onde você possa ver e tal, esteja lacradinho, para uma possível e eventual recontagem depois. E aí vão falar o quê? Ah, é muito oneroso? Ué, agora a democracia tem preço? E também que quem quiser fazer auditoria depois, que pague pela auditoria, pelo trabalho ali de se fazer isso. Agora, a impressão dos votos, as impressoras, a urninha transparente ali, eu tenho certeza que o pagador de imposto não se importaria em seu imposto ser destinado para isso. Eu, pelo menos, acho que seria uma boa destinação dos altos tributos aí que a gente paga para o Estado. Só que a gente tem que se apegar a pautas e não a pessoas, principalmente quando essas pessoas nos direcionam para um caminho errado. Não vamos nos apegar ao Bolsonaro 100%, galera. A gente tem que estar ligado nas pautas. A CPI Lava Toga, que era importante, por exemplo, e não aconteceu. Não é assim a gente simplesmente falar, o STF está errado ali nisso, a gente considera que acontecem eventuais irregularidades lá, e querer destituir os ministros. A canetada, na violência, no atentar contra a democracia. Não é desse jeito. A gente teria que ter tido boas indicações. O Bolsonaro teve 2 oportunidades ali, e a CPI Lava Toga, que eu tenho certeza que mudaria a história do judiciário nesse país. Mas, infelizmente, a gente teve uma sabotagem por parte daquele que deveria estar do nosso lado, que era o Bolsonaro e o seu clã ali. O Flávio Bolsonaro faltou um voto, ele retirou a assinatura dele. Então a gente não pode fechar os olhos para isso e não se rachar enquanto direita também. Eu sei que muitos de vocês se coçam assim no sentido de olha aí, ele é petista mesmo, é comunista, ele não tá com o capitão. Mas eu acho que se vocês olharem com razoabilidade, vocês vão ver que eu tô tentando, independente de lado, lutar pelo que a gente acredita em termos teóricos e ideológicos. Combater o sistema da forma certa. E para isso a gente não precisa e não pode e não deve se apegar a um nome que está nos levando para o precipício, para o abismo. Então eu espero, de verdade, eu tenho uma esperança hoje, assim, de que por mais ralado que seja esse trabalho, assim, de formiguinha a cada dia mais, porque a gente é sabotado de todas as formas possíveis, o canal aqui é prejudicado, assim, com denúncia de todos os lados, e consequentemente isso afeta o algoritmo, o engajamento, o alcance do vídeo principalmente, mas eu acredito assim que a gente tem uma esperança para 2026 a gente colocar um nome lá que nos represente de verdade e que não seja alguém com projeto de poder pessoal. E hoje assim eu vejo que o Tarcísio é a melhor esperança que a gente tem nesse sentido. Então é um trabalho que, pelo menos nesses 4 anos, eu vou continuar fazendo nessa pegada assim, por mais ralado que seja, desgastante e sem muitos resultados voltando para mim, continuarei fazendo minha parte e acreditando, e conto com vocês que eu consigo alcançar ainda com essa mensagem que eu considero ser a única solução, um antídoto para essa idolatria política que a gente vive. Eu conto com o seu apoio também aqui para a gente poder chegar lá e ter alguma esperança da gente sair desse buraco que a gente se meteu com Lula e Bolsonaro.